Oi, boa noite, gente. Estamos começando a nos preparar para a nossa live sobre Escola do Bairro na Tela, conquistas e desafios. Já tem gente entrando, Marcos, a Bruna, Valéria, pessoal da yoga, Lola. Cadê a Andréia? Andréia! Estamos esperando você aqui, ansiosíssimos. Ô, Ju, nossa consultora de meio ambiente, pessoal acenando. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos esperando a Andréia entrar. Nossa segunda live, muita emoção, muita ansiedade. Hoje a gente vai discutir uma coisa que tem sido muito importante para nós nesses últimos 3 meses, 95 quase 95 dias. Enquanto a Andréia não chega, eu posso ir acenando aí, vendo quem está entrando. Boa noite. Escola do Bairro na Tela, conquista de desafios. Temos sido bastante disruptivos quando a gente aceitou essa tarefa. Olha a Joyce, olha todo mundo entrando, Miriane, pais, mães, Mari, professora de música, colegas, parceiros, o pessoal tá entrando. Cadê a Andréia? Andréia! Oi, Bia, avisa a Andréia que ela já pode entrar. Oi, Gabi, boa noite, todo mundo que tá entrando. Débora, McLean. Avisa a Andréia que ela já pode entrar. Estamos esperando aqui. Cadê ela? Ela tem que me avisar para eu aceitá-la. Ela tem que me chamar. Muita gente curtindo, corações de diversas cores. Ana Lu. O pessoal tá entrando. Todo mundo que a gente conhece. Boa noite. Oi, gente. Oi, Valéria. Tudo bom? Bibs, tudo bom? Pessoal que a gente não conhece, que podemos nos conhecer agora. Cadê? Andréia? Cadê a Andréia? Beijo, Pedrinho. Pedrinho tá mandando um beijo. Camila Pilates, Pri. Oi, Andréia. Como é que faz pra Andréia entrar? Vem cá. Andréia. Entrou? Tá entrando. Vamos lá. Vamos começar. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Andréia. Oi, Tá Gi, tudo ouvindo? bem? Tudo bom? Tudo Bom, jóia? acho que a gente começou pontualmente com a sua entrada. Tem muita gente acenando, muita gente dando oi. Nós estamos muito, eu particularmente, minha equipe, a gente estava no aquecimento agora à tarde, muito honrados, né, de poder conversar com a Andréia e de poder fazer nossa segunda live. Agora nós faremos semanalmente uma live para poder conversar sobre o que a gente tem produzido aí nesses mais de 90 dias. E hoje nós vamos discutir a Escola do Bairro na Tela, as nossas conquistas e desafios. E para isso, nós convidamos a Andréa Garcia. A Andréa Garcia é uma pessoa muito querida da escola, já conhece a escola antes da pandemia, agora durante a pandemia, e depois a gente vai continuar conversando pós-pandemia. E ela é mestre em educação, pesquisadora, professora universitária. Ela é supervisora escolar na ADRE Ipiranga, né, da onde a gente está localizado, da Prefeitura de São Paulo. E pelo fato da gente já se conhecer profissionalmente, nós a convidamos para acompanhar uns 10 dias de aulas síncronas, né, da escola remota que nós estamos desenvolvendo aí nesses últimos 3 meses, desde o dia 23 de março. E a gente queria, antes de começar com ela, situar para vocês, contextualizar, de que nós nunca tínhamos trabalhado com ensino remoto antes.
Talvez tivéssemos até um pouquinho de preconceito, criança não mexe em celular, criança muito pequenininha deve ter as mãos no barro, as mãos não faz de conta, na tinta, no próprio corpo, com as diferentes linguagens, investigando a natureza, a cultura, a literatura. Mas nós temos um paradigma bastante importante na escola de considerar que a escola é uma instituição que tem por obrigação incluir as crianças, as gerações mais jovens, na cultura e na história e nas ciências e nas artes das gerações que a precederam, que eram pré-existentes, e que, portanto, a escola está a serviço da sociedade, e não o contrário. E por isso a gente tem uma proposta investigativa, uma pedagogia baseada na investigação, na escuta, na brincadeira das crianças e que vai se retroalimentando naquilo que são as produções humanas ao longo da história pré-existente ao nascimento da criança e a entrada da criança na escola. Isso nos ajudou bastante porque nós acreditamos que a educação trabalha com a vida real, na vida real, para a vida real. Essa é uma forma de pedagogia experiencial, que ajuda bastante as crianças a tomarem consciência do lugar onde elas estão, de onde que eu vim, para onde que eu vou, né? Como diria o mineiro, com que eu sou, de que eu vim, para onde que eu vou, né? E por isso nós nos dispusemos a esse desafio de trabalhar remotamente com as crianças, baseado na ideia de manter a escola viva, de construir laços de afetos e emocionais e gradativamente ir apresentando para as crianças essa janelinha para o mundo durante o período de confinamento. A Andrea nos conhece, né? E na realidade essa contextualização é importante para dizer que nós topamos esse desafio, convidamos as famílias a virem conosco, convidamos as crianças e aprendemos juntos a acessar o celular, a abrir o Padlet, a abrir o computador. Então, a questão do acesso não se coloca para nós, somos uma escola de classe média, privada, mas achamos que toda a experiência que nós tivemos pode ajudar não só as escolas privadas que, de alguma maneira, tiveram um pouco mais de pudor e acreditaram que não seria benéfico para as crianças esse tipo de relação, e também chamamos a Andrea para discutir com ela quais são as inspirações, quais são as possibilidades que a escola pública poderia aproveitar com a nossa experiência. Queria te ouvir um pouquinho, Andrea, desses dias que você esteve conosco, que você entrou em todas as salas. Oi, Gi, eu que agradeço muito. Tá me ouvindo bem aí? Tá tudo ótimo. Então tá bom. Primeiro, assim, foi uma super oportunidade e eu compartilhei depois com vocês, né, numa reunião com os professores, e isso eu acho que já é algo central. Vocês terem um tempo e uma oportunidade de pensar sobre o que está acontecendo, discutir com serenidade os passos que vão tomar, as decisões que vão ter. Então, acho que assim, você localiza muito bem o contexto, né, do que foi que aconteceu, do que foi proposto. E essas crianças, mesmo tendo oportunidades, e essas famílias tendo, né, o acesso, tendo o notebook ou o computador que eles usaram, ou o celular, né, ter o pacote de dados, ter o Wi-Fi em casa, independente disso, vocês poderiam perder o caminho. E eu acho que, pelo que eu vi, felizmente, vocês conseguiram enfrentar a realidade e continuar garantindo, olha, o lugar da criança é vivendo experiências. Então, isso que eu achei o mais bacana, né? Então, assim, não substituiu a experiência pela tela, mas continuou proporcionando experiências para essas crianças, porque a vida não para, né? Porque a gente estava conversando, as crianças vão continuar crescendo, vão continuar aprendendo com vocês ou sem vocês. Então, nada melhor, além dos pais, eles terem a escola junto, né? Terem os professores que têm um lugar significativo na vida dessas famílias.
Porque muitas vezes as crianças que até antes tinham contato com os tios, com os avós, os padrinhos, os vizinhos, ficaram dentro de casa, muitas vezes só com o pai, ou só com a mãe, ou com os dois, ou com alguém que ficou com ela. Então, essa entrada da escola de alguém diferente com que ela pode interagir, né? De uma forma mais próxima possível do cotidiano que elas tinham antes e do que elas voltaram a ter, que é isso que eu acho mais legal. Quer dizer, isso foi um passo a mais no projeto que vocês já vinham encaminhando. Então, assim, do que eu vi foi o que nós comentamos. Foi um banho de conhecimento sobre a criança, sobre o desenvolvimento da criança. Como é legal você ver desde o pequeno, lá de 1 ano, né, os teus menores, de 1, 2 anos, até o ensino fundamental 1, que a gente tem as crianças maiores, né, as crianças de 8, de 9 anos, como que eles lidam de formas diferentes, mas que todos estão brincando, todos estão aprendendo na interação, todos mantêm vínculos entre si e com as professoras, né? E de tudo isso que você colocou, uma coisa que eu acho que gostaria de começar por aí depois a gente vai caminhando, é que o que me chamou bastante atenção, e isso foi construído com certeza antes no presencial já, é que as crianças sabem exatamente, mesmo os bem pequenininhos, o que é que eles estão fazendo ali. Que espaço é aquele? Então, isso é criar mesmo um ambiente de aprendizagem, né? Seja no plano do virtual, ou seja no plano do concreto, é preciso criar esse ambiente que favorece o aprender, esse ambiente que vai me dar curiosidade, vontade de fazer alguma coisa. Porque, assim, tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para as crianças, mas tem que ser bom para as famílias e tem que ser bom para os educadores. Que se for bom só para alguém, tem alguma coisa errada, né? Se for confortável só para os professores, por aqui eu tenho a garantia de que eu estou cumprindo horas letivas, estou oferecendo atividades, eu como mantenedora estou mantendo o meu vínculo. Isso não é bom para as crianças e nem para as famílias. Então eu acho que esse jogo, sabe, de vocês conseguirem trazer a família, os interesses das crianças, os interesses da escola enquanto instituição que tem esse papel, que eu achei mais bacana, né? Eu acho que você levanta uma questão que foi muito interessante e agora depois de 3 meses, mais até 95 dias, 96 dias, trabalhando o tempo todo remotamente, eu fico pensando, quer dizer, quais foram as escolhas que nós fomos fazendo, né? Então, a primeira ideia é, independente se as crianças têm conteúdos ou não têm conteúdos, tem carga horária ou não tem carga horária. A gente fechou a escola no dia 16 de março, né? E no dia 17 de março eu chamei a minha equipe inteira, né? E disse, olha, eu tenho uma experiência com uma plataforma chamada Zoom e é incrível como depois, assim, foi uma experiência marcada no corpo, né? Essa plataforma, ela era usada por mim em 2 equipes de pesquisa que eu participo, uma no Canadá e outra nos Estados Unidos. E eu disse, olha, eu conheço essa plataforma, ela é muito interessante, a gente consegue escrever artigos, conversar, olho no olho, tem sentimento, é como se a gente estivesse numa sala de estar, vamos experimentar. Então, no dia 17, 18, 19 e 20, nós trabalhamos praticamente 6 a 8 horas intensamente, toda a equipe de professores e auxiliares e estagiários, para tentar entender essa plataforma, né? E ao entender, nós começamos a construir alguns mantras. Então, o primeiro era manter os laços vivos, sustentar os laços que já construímos ao longo desses anos com as crianças e com as famílias. E como é que a gente faz isso? Não tinha uma menor ideia, né? Então, a primeira ideia que eu acho que é da dimensão do subjetivo, mas que foi uma escolha didática bastante importância, era um mantra que nós dizíamos: contorno, consigna, comando. Contorno, consigna, comando. Que é um pouco o que você diz, né? Que me satisfaz bastante ouvir, que você diz as crianças, mesmo as piquititicas, né? Ou mesmo o Lian, que se matriculou no ensino remoto e que é nosso aluno e que hoje
teve uma experiência interessante na sala, é muito pequenininho, né? É que a gente pudesse dar um contorno, né, para todos. Então, este lugar, ele é mais do que uma tela, ele é uma ferramenta a nosso dispor para que as nossas relações não se percam, para que o que nós precisamos contar uns aos outros possa se manter, né? E a partir daí, então, nós estabelecemos consignas, né? Ou seja, tarefas, propostas que, de alguma maneira, acalmassem as crianças e as famílias, que a gente manteria a escola do bairro, ainda que remotamente, no espírito que ela tem, né? E, por outro lado, um comando. Então, a gente sabia que a importância nossa como professor era fundamental para dizer, olha, agora abre a tela, agora organiza o seu canto com uma almofada, coloca a imagem na televisão para ela ficar maior, para as crianças poderem se relacionar conosco, não como se fosse um filminho da Porca Pig, da porquinha rosa lá, mas que é a entrada do professor na sua casa, né? A segunda desafio que foi muito grande e que as professoras logo contaram, né, é que elas se sentiam envergonhadas, né? Porque elas diziam, eu estou na minha casa, eu não quero que os pais vejam a minha casa, eu não quero que eles saibam o meu quarto, eles não querem que eles saibam a minha sala. E como é que eu vou fazer? Eu vou entrar na casa deles. Então, gradativamente, por meio dessa busca de contorno, de dar boas consignas, de ter um comando, nós pudemos, ao mesmo tempo, empoderar as meninas que foram escolhendo seus cantos na casa, onde se sentiam mais à vontade. Então, a gente foi entendendo que era uma construção que seria desenvolvida junto com as famílias. E as famílias também, no começo, não sabiam o que fazer, se usa o computador do pai, se desliga o computador da mãe, como é que faz? Tem 2 irmãos na casa, como é que a gente vai organizar? Então, na verdade, a gente foi, de fato, construindo algo que eu acho que foi muito contornável e foi muito contornador e foi muito importante, que é uma rotina a partir da qual as atividades iam se repetindo, né? Nos primeiros 15 dias nós propusemos práticas muito simples, eram aquelas que significavam para as crianças como os marcadores de tempo na escola, né? Então, roda de história, música, tomar um lanchinho. E a gente começou com muito pouco tempo, e na medida em que as crianças foram, de alguma forma, perdendo o medo da tela e usando a tela para se comunicar com os amigos, falar para a professora, etc., nós também, como equipe, fomos entendendo a ferramenta. Abre o microfone, desliga o microfone, põe uma criança no meio, tira a criança do meio, põe a professora, põe a tela lá longe e faz comida, e faz bolo. E isso foi se construindo como uma nova escola. Né? E esse é o que, ponto, inclusive, né? questiona, eu acho, que talvez para nós, eu queria saber se você acha que os nossos paradigmas se mantêm. Nós somos uma escola disruptiva dos modelos escolares comuns, apesar da gente ter uma expectativa alta nas aprendizagens das crianças, né? Entender que nós não estamos falando da escola do bairro lá na rua Joaquim Távora 1568, nós estamos falando da escola do bairro que se reinventou para fazer frente ao contexto da vida real. A vida agora é diferente. Então, nós não fomos buscar garantir por meio de apostilas, de exercicinhos, de videozinhos que eram mandados para casa, que as crianças não perdessem o que a gente ensinava na escola. Não, nós inventamos outras práticas, né? Porque as crianças estão na sua casa e nós estamos nas nossas, né? Então, a importância da rotina, da repetição, dos marcadores de tempo, dos marcadores de fala, dos marcadores de lugar. Eu adoraria se a Shane estivesse aqui conosco, né? Uma grande pesquisadora da área da linguística aplicada, mas a gente descobriu que o multiletramento existe, né? E que
as telas, as ferramentas e todas que a gente foi no final pesquisando, hoje a gente usa quase 10 aplicativos e ferramentas e programas, eles estão a nosso favor, né? Para um multiletramento. E, na verdade, o interessante é esse contínuo, né? Porque enquanto os maiores vão visitar o museu lá, vão ver Salvador Dalí, vão fazer uma viagem até chegar lá, a gente vê essa preocupação com os menores de driblar, por exemplo, a questão de como é que eu vou garantir o sensorial? Como é que a sensorialidade vai estar presente? Como é que eu vou driblar a questão da oralidade? Porque a criança menor, ela fala com o corpo inteiro. Então tinha criança que saía da frente do computador, de repente ela aparecia com a cabeça pela parte de cima olhando para baixo. Então, veja, a professora teve um esforço enorme, né? Foi o que a gente discutiu um pouco, que para quem vê parece muito simples, mas não é, de fazer escolhas, né? Escolhas pedagógicas. E essas escolhas, elas trazem a potência do papel do adulto diante do trabalho com as crianças. Mesmo numa pedagogia investigativa, que coloca a criança como centro, o adulto tem um lugar essencial. E aí, com o complicador que no online, vamos dizer assim, né, no síncrono, à distância, as famílias entram como outros adultos significativos na vida dessa família. E aí o que a gente conversou, quer dizer, ou eu passo e eu olho de frente para essa família, que ela atravessa a minha relação com essa criança, porque também atravessa no presencial, só que é uma relação distante, e aqui não. É olho no olho agora, né? Porque se a família tiver algo para dizer, ela vai dizer agora. Então teve um exemplo que parece assim muito banal, mas se a gente for ver, eu acho que é um exercício de antropologia. Quando a professora trouxe e começou a ler um texto que falava, um texto de literatura que falava do pinico, e começou a perguntar do uso do pinico das crianças pequenas, quem fazia uso, e um pai colocou, olha, aqui em casa a gente usa o redutor. Algumas crianças usam o redutor. Quer dizer, para quem talvez não trabalhe com a primeira infância, que parece uma coisa super simples, isso é absolutamente complexo. Porque talvez, no plano presencial, esse pai fosse ter oportunidade de ter esse diálogo lá na frente, ele ia processar se ele dizia ou não, como é que eu vou fazer. E não, ali é agora, né? A experiência que está sendo vivida agora. Então, assim, foi muito interessante ver como que esses vínculos que vocês já tinham, ainda que quanto maior a criança, menor a presença do adulto família, vamos dizer assim, naquele momento, mas está sempre atravessado pelo adulto, né? Mesmo com os maiores. Então você vê que é o adulto que organizou aquele espaço, proveu. Então uma das crianças colocava, por exemplo, a preocupação dela de como pesquisar. E ela dizia assim, olha, eu acho que a minha mãe também não vai conseguir me ajudar a fazer essa pesquisa. Então ela olha, né, para esse educador que traz esse lugar da pesquisa, da investigação, e fala, né, autoriza esse educador a entrar. Então, o que eu senti de todas as turmas que eu tive a oportunidade, né, de acompanhar, é o quanto os professores, o projeto da escola passa a ser modelar para as famílias. O quanto eu vou autorizando esse espaço do brincar das crianças, né? Então, acho que se você pudesse contar um pouquinho depois até da experiência, acho legal para todo mundo ouvir, que eu vi o finalzinho. As crianças limpando, né? Com um balde com água, a peneira e pegando os peixinhos. E, na verdade, isso já tinha começado no real, né? Porque tinha que limpar o laguinho da escola, mesmo nesse período que não tem ninguém usando. E aí, naquele momento, as crianças estavam brincando de limpar ali os laguinhos. Ou seja, é um momento absolutamente de fantasia, de imaginário, que a criança pode brincar, experimentar, cada um está vivendo a sua experiência do seu laguinho, mas assim, um tinha uma bacia enorme, o outro tinha uma bacia pequenininha, o outro tinha uma peneira, o outro não tinha nada, o outro escolheu uns brinquedos enormes para ele pegar com a peneira e a professora acompanhando, né, via tela, essa possibilidade de uma forma absolutamente informal, divertida, enfim. Mas o que eu coloquei conversando com as professoras que eu acho que me impacta é o seguinte, né? O quanto que isso quebra os paradigmas do ser professor numa condição mais tradicional, numa perspectiva mais tradicional, que eu vou controlar. Então, se eu fosse fazer isso, eu vou oferecer a mesma bacia para todo mundo, eu vou oferecer a mesma quantidade de água, brinquedos com tamanho proporcional que favoreça. E, de repente, a criança escolheu na casa dela um brinquedo enorme que ela não ia conseguir pegar com a peneira, por exemplo.
Então, eu não sei se você quer contar um pouco desse link que vocês fizeram, que eu achei legal, do real, que continua acontecendo, que eu não vou infantilizar essas crianças, protegê-las numa bolha, dizer que tá tudo bem, tá tudo acontecendo lá fora, mas aqui você tá... Não, essas crianças estão entendendo, mesmo as pequenininhas, né? A professora contou a experiência da criança falar da saudade, que estava sentindo falta da pessoa que cuida dela, né? O quanto isso é uma experiência real, de vida. E isso é currículo na educação da infância, né? Então, não sei se você quer lembrar desse episódio aí para completar. Aham. Então, tem aqui algumas pessoas estão falando que, na verdade, a escola do bairro já tem um vínculo bastante intenso com as famílias e que isso não é uma realidade em todas as escolas. Eu acho que, na verdade, todas as escolas têm um vínculo com as famílias. O que eu acho que ficou muito evidenciado nessa pandemia, no isolamento e na nossa escolha de que, sim, a gente assumiu que existe um problema grave, que nós não vamos ficar contando os dias para voltar, mas que nós temos que nos reinventar para nos salvar o resto da sociedade, salvar as crianças. Enfim, eu acho que tem uma questão que você coloca que é interessante, então, dos vínculos das famílias. Claro, que se a gente fosse uma escola que é altamente conteudista, cujo currículo conteudista é descolado da vida real, da política, da economia, da sociologia, das pautas raciais, das pautas de gênero, de todas essas questões, certo? Bastava comprar um aplicativo, encher as crianças de atividades, de apostilas, e a gente ia só constatar para os pais que sim, vocês fizeram esse vínculo conosco, nós estamos prestando esse serviço. Então, eu não acho que não exista vínculo, é uma escolha de um tipo de vínculo. Né? É um vínculo que é mais difícil, é mais complicado, é um vínculo que é respeitoso, que acredita de verdade que família e escola têm muito a se ajudar, né? E nesse momento a gente está vendo tanto que o professor está podendo ser ou negado por aqueles que acham que levam as crianças na escola da educação da infância para poder ter um tempo para trabalhar ou para poder ter um tempo para, enfim, para não pagar, etc. Né? E aqueles que dizem, não, a escola tem um papel fundamental, que é ajudar a família que tem uma determinada cultura, determinados valores, determinadas formas de se relacionar com os afetos e com os outros, e que confiam na escola como esse lugar que amplia essa janela, que amplia esse olhar, que amplia essas possibilidades. E no começo, que foi muito interessante, né, dessa relação que a gente construiu com as nossas famílias, é que eles disseram na primeira reunião de pais, que aconteceu em meados de abril, nossa, a gente entendeu agora de verdade o que vocês fazem. Né? Esse trabalho que parte da brincadeira, essa relação que é muito interdependente entre o brincar e a realidade, entre o fantasiar e o vivenciar, entre o cheirar a florzinha e sentir o aroma, e a partir de sentir o aroma, fazer uma pergunta que não necessariamente é uma pergunta objetiva, é uma pergunta subjetiva, é uma pergunta animista, é uma pergunta associada ao próprio corpo, é uma pergunta que se associa às outras linguagens, às outras produções culturais humanas. Então, acho que teve esse aspecto muito bonito, né, de fortalecer os vínculos com as famílias. Né? E de que as famílias entenderam, né? Sempre tem os que não entendem, mas a grande maioria das nossas famílias entenderam o que é que nós fazemos com as crianças, por que que nós temos um laguinho, por que que a gente não tem grade nas janelas, por que que a gente não tem rede nas janelas, por que que nossas escadas são abertas, por que as crianças podem subir na casinha da árvore sem ajuda, sem rede, porque a gente acredita não só que as crianças aprendem na vida real, com a vida real para a vida real, mas elas aprendem tomando consciência dessas condições.
Então, eu acho que isso foi muito interessante do ponto de vista desses vínculos que a gente acabou fortalecendo com aqueles que realmente estão conosco. E nós nos fortalecemos, a nossa equipe nos fortaleceu. Houve 3 meses em que nós nunca nos formamos tanto e tão intensamente, né? Porque, de fato, a formação acontece na prática cotidiana com as crianças. Então, os nossos professores se reúnem todos os dias, todas as horas. Não, às 9 às 10 eu tenho reunião com um ciclo, depois dessa terça, não sei que horas, tem reunião com outro ciclo, depois que tem outro ciclo, depois um pai tem uma questão que viu na sala do filho porque estava lá junto, manda no WhatsApp, a gente já faz a reunião, já conversa, já resolve a angústia. Então, a gente também entendeu a importância da escola nesses vínculos, não só do ponto de vista pedagógico estrito sensu, mas na construção de uma comunidade de aprendizagem, né? Da escola, muitas vezes, ter funcionado como pronto-socorro emocional, como pronto-socorro afetivo. Muitas vezes, as crianças que não conseguiam, por exemplo, ficar na frente da tela, e isso angustiava os pais, mas tem que ficar aí, tem que ligar. E quando você ia conversar com o pai, você via que ele tinha preconceito com relação à tela, que para ele estava muito difícil a pandemia, estava muito difícil o isolamento. Então, assim, na hora que a gente vai conversando e vai entendendo quais são as questões, no dia seguinte a criança ligava sozinha e falava, agora eu estou aqui, essa é minha sala, que é minha... Né? Então tem esse aspecto do vínculo com as famílias, que para nós é muito importante, né? Não só por uma questão metodológica, que o pai entra na escola e que, por exemplo, agora quando a gente voltar, provavelmente ele não vai poder entrar, então a gente também não sabe se a gente quer voltar assim, né? Então também a gente não está ansioso em voltar. Eu acho que isso também é uma outra questão que eu acho que a gente foi conversando com as crianças, né? E que foi dando essa dimensão do que nós estamos vivendo, por que nós estamos aqui, né? Então, o primeiro encontro com a turma da Minhoca, que são crianças de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3, foi dizer, vocês sabem por que agora a gente vai conversar por aqui? Né? Porque tem um bichinho, porque tem a doença, porque tem o vírus. Então, assim, a realidade ela é fundamental. Né? E aí, quando a gente trabalha, e o seu outro aspecto é que quando a gente trabalha a realidade, a gente pode evidenciar o papel da brincadeira como lugar de suportar essa realidade. Então, a gente fez um trabalho muito articulado, né? Isso também foi um outro mantra que a gente criou, né? O brincar como sei lá, uma salvação, né? O brincar como a utopia possível, né? Porque se estamos em guerra, o inimigo é invisível, nós temos que acreditar na ciência, temos que acreditar nas pesquisas e nos médicos. E mesmo que se a gente saia na rua, a gente acha que está tudo bem, a gente tem que continuar em casa, né? Porque é só essa a nossa arma. As crianças foram entendendo, né? Elas foram entendendo desde menorzinhas, e aí nós fizemos um convite às crianças de que, bom, vocês estão na casa de vocês, aí nas cavernas de vocês, e cada um está na sua casa, mas a escola continua lá, né? Então, até a professora que limpou o laguinho está dizendo o seguinte, que mesmo à distância, né, nós mantivemos e tentamos manter a escola presente. Então, limpar o laguinho é uma prática das turmas do laguinho, né? Então, quando a gente sentiu que as crianças já estavam mais tranquilas, menos amedrontadas, porque elas também tiveram a fase dos pesadelos, elas também tiveram as fases dos sonhos com os monstros, com a doença. Será que a minha avó vai morrer? Será que a minha professora vai morrer? O que vai acontecer comigo? Eu nunca mais vou ver. Então, veja, nós tentamos introduzir tudo isso como uma dimensão que é real, né? Nós não começamos a fazer uma coisinha para ocupar o tempo pensando, nossa, daqui a pouco a gente vai voltar, daqui a pouco não. Nós tínhamos a clareza, tendo em vista o que a gente assistia na televisão dos outros países, que isso ia durar muito. E que, inclusive, considerando o desgoverno que nós temos vivido cada vez mais, e o risco de golpe e tudo mais que a gente tem vivido, né? Que nós tínhamos que nos fortalecer, né? Ontem mesmo recebi um e-mail de um pai que foi morar na Austrália e ele me perguntou, e o que vai ser do segundo semestre? Eu disse, olha, por enquanto a gente se mantém assim, porque eu acho que a gente conseguiu um modelo muito bacana, tal,
vamos tentar ajudar as famílias que vão precisar voltar para o presencial. Ele disse, nossa, é por isso que eu estou voltando para minha turma. Então, foi interessante porque é o seguinte, quer dizer, a gente também foi um espaço de fortalecimento dessas famílias e nós mesmos, como a escola é uma comunidade, não é um lugar para preencher a apostila. E, por outro lado, nós também não temos um conceito de brincadeira e de brincar que é um conceito idealizado. Então, ao invés da gente falar do vírus, do coronavírus, tal, a gente vai ficar fazendo aqui umas atividades de brincar. Não, a gente brincou de limpar o laguinho. Então, olha o esforço cognitivo que essas crianças estão tendo de fazer. E tão pequenas, né, Gi? Tão pouca idade que porque eles têm. Vejam, olha que loucura, é uma aprendizagem que eu acho que novas sinapses estão sendo construídas pelas crianças, porque elas veem o laguinho, elas têm de brincar que elas estão no laguinho, para elas poderem fazer de conta que estão limpando o laguinho na casa delas com os brinquedos delas. Por outro lado, isso é muito interessante, porque isso desenvolve uma capacidade imaginativa, inclusive de saber, agora essa é a minha escola. Né? Então as crianças não ficaram chorando que eu quero voltar, eu quero voltar. Né? Tem alguém que está dizendo a importância do faz de conta para fortalecer os laços e nos sentirmos perto mesmo longe. Como um chá de tarde. Ontem as crianças fizeram um chá da tarde juntos e as bonecas Abayomi que construímos com as crianças e as famílias. Então, de repente, cada um na sua casa, tomando o chá da tarde, comendo o bolo de milho que fez com a cozinheira no dia anterior e que organizou as suas bonequinhas Abayomi, que fez ao longo desses meses, elas estavam sozinhas na sua toalha, no seu piquenique, com os seus amigos. Né? Compartilhando a mesma experiência. Compartilhando a mesma experiência. Por quê? Porque a gente foi capaz de dizer, a realidade é dura, nós vamos agora, daqui para frente a escola vai ser assim, mas nós vamos continuar tendo experiências interessantes que nos façam pessoas melhores. Então, brincar de faz de conta foi uma utopia, uma ferramenta para a gente sobreviver a essa loucura. Então, quanto mais as crianças são convidadas a imaginar os amigos na casa delas, elas na casa dos amigos, a escola dentro da casa delas, elas na casa da escola, mais as capacidades representacionais, mais as capacidades cognitivas foram exigidas. E elas puderam entender que a escola, apesar de longe, está dentro, está perto. E isso me faz pensar, né, quanto que a gente ouve às vezes, uma atividade síncrona, à distância, ela é empobrecida, né? Que se diz no senso comum ou nos meios de discussão das questões de tecnologia. Só que das experiências que eu pude ver e sei, tenho acompanhado o trabalho de vocês, assim, vocês conseguiram incluir a arte, a literatura, o imaginário, isso respeitando profundamente o ritmo e o tempo de cada faixa etária e mais, cada faixa etária e cada criança, porque cada criança tem um tempo. E aí nas oportunidades que eu tive de assistir, então vamos supor, a professora ia produzir lá com o cravo, era o óleo do cravo. Então era o tempo de, você separou o saquinho para poder botar o cravo dentro, o martelo que você vai bater o cravo. Aí ela escolhe que música que ela colocou para as crianças baterem, no martelarem o cravo, triturarem ali o cravo, que foi escolhido assim com primor, né? Porque não foi qualquer música, não é assim, põe uma música lá enquanto as crianças estão fazendo. Não, cada detalhe pensado. E olha, eu vou colocar e vou deixar no azeite, vou guardar, não é em qualquer lugar. Eu vou guardar num lugar escuro. O que que isso me indica? Me indica que essa professora está falando de algo de verdade, não é para passar o tempo. Porque é para dar certo, é para sair daí óleo de cravo de verdade. Não é uma brincadeira de fazer, né, com cravo. Então, toda essa questão tem ritmos. Então, eu começava a tocar a música e eu via as crianças batendo martelo, martelando. Imagino que os pais também passaram por isso, né? De, tipo, será que isso vai acabar quando? Que tempo é esse? Será que a professora vai deixar até o último terminar? Como é que ela vai, então, veja a condição do educador e o lugar de extrema importância de quem é a criança que ela vai de repente destacar. Quem é a criança que ela vai mostrar na tela, explicar melhor como funciona. A professora trabalha com uma professora auxiliar, isso é fantástico, porque elas têm
uma possibilidade de uma se dedicar mais diretamente à criança, enquanto a outra oferece o suporte e vai acompanhando o percurso de cada um para poder dar o feedback para a professora e dando aqueles toques, né? Olha, chama fulano, olha o que ele fez, olha que interessante isso. Mas ela tem que fazer escolhas muito rápidas, porque ela vai, de repente, deixar o tempo daquela criança que precisa mais tempo e vai querer, de repente, ficar naquilo. Aquele que aquilo já não foi tão interessante, ele saiu. E para quem não conhece muito dessa dinâmica de algo, né, que as crianças têm tempos diferentes e elas não precisam estar fazendo a mesma coisa o tempo todo do mesmo jeito, é uma aprendizagem, né? E muitos pais, mesmo tendo a criança na escola, como você falou, às vezes vão entender o que significa isso quando eles, entre aspas, assistiram uma aula. Porque uma coisa é ouvir o relato da professora, né? Olha, eu lido assim com as crianças, enquanto um está fazendo, o outro já deixou, mas eu tenho cantinhos, atividades, situações. Outra coisa é ele vivenciar. Então, em momentos eu tive a oportunidade de me colocar no lugar das famílias, e outras me colocar no lugar das professoras, e outras, que as mais intensas, foi de eu me colocar no lugar das crianças. Eu falava, gente, o que que essa criança está pensando, né? Nessa idade, aí uma hora eles me desafiaram, aí eles perguntaram para mim assim, a gente ia de pássaro, viajando de pássaro lá para o museu, e eles, e você, que pássaro você vai ser? Aí eu, deixa eu pensar rápido, um BTV, né? Porque assim, eles também têm uma ideia, né? Cada um aqui tem um lugar e tem um espaço. Se você está aqui para viver essa experiência, você vai viver. E aí eles queriam, por exemplo, mudar o fundo lá, parece um detalhe, mas eles estão lidando com aquela tecnologia. Eu falei, puxa, eu nem sei mudar o fundo, né? E as crianças, eu vou te ensinar, até o fim da aula eu vou te ensinar, né? Deixa eu só fazer duas observações. A Isabela falou que esses momentos são os momentos mais importantes da semana dela, é uma professora. E a Joyce, que é do blog Tempo de Creche, ela disse que, na realidade, foram oportunidades para que tanto crianças quanto professores criassem perguntas. E a gente trabalha numa pedagogia da investigação, quer dizer, como é que a gente vai identificando perguntas improváveis nas experiências das crianças, de maneira que a gente possa abrir, né, uma investigação que não é uma pesquisa, mas é uma investigação, ou seja, investigar, né, os processos de crescimento das plantas ou dos bichos, ou uma turma de segundo ano abriu caixas de Pandora, então um pai veio e trouxe obras de arte com caixas de Pandora, depois as crianças fizeram as suas caixas de Pandora do tempo da pandemia, depois elas produziram essas caixas, elas abriram, mas para nós o que é importante é que todo esse processo que você está contando, ele tem uma ancoragem, um link nisso que você está dizendo da relação entre imaginação e realidade, né? Então, quando as crianças estão lavando o laguinho, elas estão lavando o laguinho de faz de conta, mas com a seriedade de como se elas estivessem lá. E elas, portanto, para elas estarem lá, elas se apropriam daquilo que elas conhecem de lá. Né? Então, elas não estão no lugar da fantasia, daquela criança idealizada, que para não sofrer tudo isso, vamos comprar um monte de brinquedo, ler um monte de literatura e deslocar ela. Não, é exatamente para poder entender tudo o que está acontecendo, né? É que o nosso zelador vai lá e ele mostra o laguinho, ele conversa, ele mostra o peixinho para as crianças vão lá, começam a ir nos seus quartos e pegar os seus peixinhos e começam a pôr num balde e depois no dia seguinte a gente organiza essa lavagem, porque é exatamente nesse gap, nesse tempo que as aprendizagens vão se dando, né? Eu faço, eu experimento, depois eu represento. Eu faço, eu experimento. A Ingrid está dizendo aqui, ensinar a lidar com a vida, compartilhando conhecimentos, encarando e interpretando a realidade. Muito legal, um aprendizado para todos. Eu acho que aí também... Aqui não dá. A professora titular e a professora auxiliar devem estar muito alinhadas para que na aula síncrona possam observar e identificar as necessidades de cada criança nos encontros virtuais acolhendo. A Gabi, que é uma auxiliar. Então, eu acho que tudo isso também a gente foi construindo, e eu tenho uma coisa interessante que eu tenho pensado ultimamente, que a gente descobriu lacunas da nossa escola presencial aqui no remoto. Porque no remoto tudo fica muito evidenciado. Então, você tem a tela, 14 crianças, uma professora auxiliar. Tem alguém que põe a cara lá e quer mostrar o desenho. Daí tem outro que começa a bater porque
como é que você vai administrando isso? Né? Como que você... E aí é a questão da didática muito importante, né? Quer dizer, o papel do professor não é a tela, não é a plataforma, não é a ferramenta que vai fazer exatamente o que você chamou de escolha, né? Eu vou abrir antes quem põe a cara aqui, ou eu vou abrir antes quem está escondido e tocando e fazendo barulho. Quem eu vou... Então, isso tudo a gente foi aprendendo, né? E foi muito interessante, porque os primeiros momentos foram momentos altamente adultocêntricos, porque a ideia do contorno, consigna e comando eram importantes. Quer dizer, olha, vocês têm que estar com a gente, então vocês vão seguir o que a gente vai organizar aqui. E aos poucos a gente foi vendo que com esses laços já mais sustentados e já mais constituídos e mantidos, né, a gente foi inclusive escutando os pais nas reuniões que disseram, olha, e se fizer em pequenos grupos, e se fizer em duplas, e se fizer em trios, a gente vê que meu filho fica lá aflito, que ele não consegue falar, não consegue ser ouvido, etc. Então aí a gente foi também pesquisando essas plataformas, essas ferramentas, e descobrindo que elas têm, né, potências para nos responder. Então E fomos uma coisa usando legal salas também. simultâneas. Fala, André. Não, que lembrando isso que você falou, né, dessa busca de estratégias, que eu vi uma estratégia bem interessante, por exemplo, os maiores, durante a conversa, né, no ensino fundamental, a própria professora conseguia ir apontando questões e eles se atentavam às questões que os outros traziam, os processos, porque o pensamento de uma criança de 8, 9 anos já tem, ele é muito mais descentrado, ele é muito mais capaz de, num diálogo nesse sentido. Os menorzinhos, eles ainda são muito egocentrados, vamos chamar assim, né? Eles são muito em si. A minha experiência, eu estou vivendo aqui agora, eu não vejo muita coisa além disso. E foi interessante, uma das turmas, por exemplo, naquele momento específico, como as aulas são gravadas, né? Vocês têm a gravação, isso eu acho riquíssimo, porque o professor pode se ver depois de novo, coisa que até no presencial nem sempre você tem. A gente sabe a importância Sim, de se sim. assistir, mas é uma super oportunidade. E aí, gravando, depois elas conseguiram retomar e mostrar para as outras crianças, por exemplo, uma situação super interessante. Um garotinho que tinha feito um jeito, eram pinturas de desenho de risco de giz no chão, e aí ele fez lá toda a pintura dele de um jeito diferente, rodando, rodopiando com o bumbum no chão, por exemplo. E aí ela traz essa imagem depois, quando todos já tinham concluído sua experiência, para mostrar, olha que jeito interessante que ele descobriu de pintar, né? E veja, André, que isso aconteceu com uma turma de criança de 2 anos. Sim, Então, eu me sim. pergunto por que tanto preconceito em relação a esse multiletramento, né? Nós vivemos um momento que as telas nos salvaram, né? E elas estão também nos ensinando muitas coisas. Inclusive, por exemplo, toda essa questão com relação ao ensino fundamental, por exemplo, que as crianças falam todas ao mesmo tempo, no presencial. E agora elas precisam levantar a mão, clicar lá na mãozinha, etc. E está sendo e tem sido uma experiência incrível, né? Ah, meu filho não consegue falar na hora que ele quer. Ele não vai falar na hora que ele quer, porque nós estamos numa situação que é coletiva, as aprendizagens, para nós, na escola do bairro, elas se constroem na interação das crianças com o conhecimento, não de cada criança com a sua tarefa, e as crianças, o conhecimento e o professor. Então, existe um tripé que tem que ser articulado, e quanto mais as crianças souberem do seu lugar, mais elas poderão colaborar com esse coletivo. E isso é Então, tão forte, é isso é muito muito forte para a forte, gente. muito Né? forte. E aí hoje, por exemplo, assistindo uma aula da Turma do Laguinho, que eles estavam fantasiados e montando a festa junina lá da sala, então, porque eles fizeram bolo de milho, depois eles iam dançar, se fantasiar e tal. Uma menininha, de repente, estava lá, fazia 2 minutos. E ok, certo? Ela tem 3 anos e meio. E depois a professora abriu o microfone, a professora perguntou, Tereza, você não consegue abrir sozinha? Não, não consegue. Aí o irmão chegou e abriu, né? Abriu e ela falou, sabe, eu tô fazendo isso e olha só a minha fantasia. E aí a outra falou, essa fantasia disso, aquela fantasia daquilo, né? Então, assim,
As crianças já se... Aí uma mãe foi abrir o microfone e a menina falou, não, eu já sei, dá licença. E tem tudo 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos. Então, por que, tá certo? Por que, a Joyce está falando, por que separá-los do universo do multiletramento? Né? A Roxane Roxo, que é uma grande estudiosa de linguística aplicada, ela diz, gente, é riquíssimo. Né? A gente tem visto, hoje teve um seminário sobre o espaço sideral nas turmas de ciclo 2, se são crianças, é uma turma bietária de crianças de segundo e terceiro ano, um seminário que as crianças antes consensuaram as expectativas de aprendizagem, as expectativas do que elas deveriam fazer na apresentação do seminário, elas tinham que apresentar apenas as suas teorias provisórias, as discussões que houve nos grupos, e foi incrível, foi impressionante, entende? Elas usando essas ferramentas, né? E que eu me pergunto se não valeria a pena a gente manter algumas delas, mesmo depois que o novo normal estiver estabelecido. Porque, veja, o que a gente faz? Muitas vezes o professor ele vai transmitir uma tela de um artista, sei lá, de um artista para uma turma, para que as crianças se inspirem depois para fazer uma investigação de cores. É adultocêntrico, ele vai lá, ele pesquisa, ele fala o nome, ele projeta. Ah, não, mas as crianças não mexem no computador. Por que não? Né? Por quê? Por que não? Né? Quanto mais conhecimento, melhor. Né? Quanto mais as crianças puderem se sentir tendo acesso. Né? E eu acho que essa até é uma questão que eu queria te perguntar, que a Thaís dizendo, uma professora que até ela já entende que às vezes o microfone está fechado, que precisa estar fechado, que tem que ser aberto. Então, assim, são, na verdade, muitas experiências que não negam que a vida é humana, certo? Então, nós não podemos nos colocar frente ao multiletramento, frente a todos esses gadgets, essas plataformas, como se fosse minha avó quando ouviu que o primeiro homem pisou na Lua, porque isso é retrógrado, é reacionário. Nós temos de ser disruptivos, né? E nós tentamos ser disruptivos dizendo, bom, como é que a gente aproveita isso para fazer o que a gente acredita que é possível neste momento, né? Então eu queria também te perguntar, porque eu sei que existe toda uma discussão hoje sobre, enfim, o Brasil ele é desigual antes da pandemia, antes do coronavírus, antes do multiletramento, certo? Ele é desigual, injusto, e a escola da maioria das crianças ainda tem a nota 58 no PISA. Então nós não estamos falando de uma escola bacana. Nós estamos falando de uma escola que ainda ensina para estar entre os últimos nas avaliações internacionais. Que inspiração isso que nós estamos fazendo poderia trazer, né? Porque na outra live eu disse uma política pública justa e equitativa e que fosse de acordo com o tamanho do Brasil e a riqueza do Brasil, poderia, por exemplo, ter distribuído celular para todas as crianças, né? E ter começado a fazer o que a gente fez, certo? Entrar via WhatsApp e dizer, oi, tudo bem? Eu sou sua professora, eu estou com saudade de você. O que você está fazendo aí? Né? E a partir daí, entender o que as crianças estão fazendo e poder propiciar algum tipo de aprendizagem. Você acha que esse tipo de trabalho que a gente está realizando, e aí eu te pediria para você dar alguns exemplos, né? Porque a gente está tão misturado na coisa que às vezes a gente também nem vê o que a gente faz, né? Eu até convidei a Andrea para fazer essa live por causa de ter um olhar estrangeiro que nos deu um feedback do que a gente estava fazendo. Né? A gente acha que é bacana, a gente está muito entusiasmado, a gente está investigando essa nova forma de estar na escola, mas não necessariamente a gente está se dando conta de tudo que a gente está fazendo. Né? Então, você acha que o que poderia inspirar, ou se esse tipo de trabalho que a gente está fazendo inspiraria as professoras das escolas públicas, ou mesmo as professoras das escolas privadas, que até hoje disseram não vamos
oferecer o multiletramento para as crianças, né? Sabe que eu fiquei pensando muito, e nós já conversamos sobre isso, né, com a tua equipe de professores, é o quanto que as crianças e os professores vão muito mais além do que a gente possa imaginar. Então eu acho que muitas vezes a gente subestima e fica procurando uma plataforma Big Master que tenha 50 mil recursos, e às vezes o que falta é um cidadão que olhe para a criança, veja o que ela precisa, quanto ela precisa, porque ou a gente oferece tudo demais ou a gente não oferece nada. Então, às vezes é muito simples. Às vezes eu não preciso da plataforma institucionalmente feita, porque é o que você falou. Todo mundo que me conhece sabe a minha trajetória, quase 30 anos de escola pública, né? Em paralelo, isso tendo a oportunidade de conhecer o trabalho de escolas como a tua e outras que também me mostram a mesma coisa. Me mostram o quê? Eu preciso ter recursos, sim, óbvio. Mas não é no recurso que está o avanço. O avanço está assim, eu poderia usar a plataforma que você tem e também propor desenhos no chão e ser muito ridículo. Eu mando o pai pegar uma folha de sulfite A4, que é um tamanho que para uma criança pequena não vai ajudar em nada, e falo, agora proponho que as crianças desenhem. Ah, desenharam? Manda uma foto para mim, eu vou colocar no portfólio e vou entregar no final do semestre. E não é por aí, porque as crianças vão muito além. Então, assim, a professora está cantando uma canção, e isso mesmo eu vi na aula. E a professora cantava com as cores primárias. Aí pergunto para a criança, que cor é a criança? Transparente, azul escuro, dourado. Aí eu parei, pensei e falei assim, olha onde as crianças vão parar. E os professores, quer dizer, eu parei e pensei, putz, essa professora pode muito mais. Se no presencial, às vezes, a grande discussão dela, será que eu consigo a disciplina na sala? Já passou dessa hora. A gente não pode mais pensar nisso, no controle da disciplina, porque nós perdemos o controle. Nós perdemos esse controle. Esse controle não existe. Ou a gente investe em outras coisas que não o controle, ou a gente vai sucumbir. E vai ser pior que a doença física, né? Então eu acho assim, é uma certeza aqui que me inspirou muito ter participado e ter visto. É uma certeza assim, gente, para com esse discurso que a tecnologia vai substituir o professor, porque não vai substituir. Pode vir o Google mais avançado, porque se não tiver essa pecinha, e eu acho que agora nós tivemos certeza, porque a gente sempre tinha dúvidas, a gente tem o nosso lugar ali garantido, se nós soubermos trazer essa tecnologia junto. Porque se a gente também se acanhar diante do recurso, diante daquilo que se mostra que para nós ainda é um desafio, a gente vai ficar parado no tempo realmente. Aí nós vamos ser substituídos. Então, né, é aquela questão de incluir, de trazer junto, né? Não de optar de uma forma maniqueísta, não. Ou eu trabalho com a tecnologia, com as apostilas e com tal, com a sistematização, ou eu deixo as crianças livres para explorarem, que o brincar seja garantido indefinidamente. E aí eu fiz uma discussão com a professora do segundo, terceiro ano, a Débora, até que a gente já tem uma certa intimidade de outros processos formativos, e nós nos perguntamos, Débora, você tem uma turma com níveis, né, turmas multietárias, né, que vocês chamam, com níveis de escrita e leitura absolutamente diferentes, e é natural que assim seja. E como é que a gente vai lidar com isso aqui, sendo que, por exemplo, as crianças apresentaram e discutiram os próprios textos, umas com as outras, numa tranquilidade comum, que a gente chamaria de uma comunidade de aprendizagem. Como é difícil, né, estabelecer isso. Então, acho que foi uma grande inspiração nesse sentido. É assim mesmo, André. É assim que a gente fica tentando ver até onde vai a investigação e até onde é hora de sistematizar e a gente não ficar reinventando a roda, sabe? Então, eu acho que me fez pensar, é uma inspiração muito grande. E foi como nós conversamos. As crianças da escola pública, que a gente também tem tido algumas experiências, também tem utilizado algo, mas não a aula síncrona ainda. Mas enfim, o que as crianças pedem e os pais falam que é isso que as crianças querem. Eu quero ver a minha professora. Eu quero falar com ela. Que é nada mais, que é coisa mais simples. Eu quero ver a minha professora. Eu quero saber É o que eu dela, como disse na ela minha tá. outra live. Não é? É muito simples. Então, às vezes, a gente está tão preocupado com outras coisas que não são o foco
e não olha para a criança, não olha para a família que está enfrentando dificuldades. Então, assim, outra inspiração que eu acho que eu não queria terminar antes da gente terminar, não, ainda temos uns minutos aí, mas 50 assim, segundos. ai, meu Deus, a gente tem um tempo Vai, que é termina assim, você, que essa é a nossa convidada. o quanto é essa ação com lentidão, né? Correr para onde? Nós não vamos sair daqui. É a mesma coisa. Assim, tá. Ah, mas eu só tenho 1 hora e meia por dia. E no presencial eu tinha 8, eu tinha 6 horas, né? Mas é esse tempo de agora, sem pressa, né? Como a Gi mesmo fala, é tempo de vó, sabe? É aquele tempo de suportar a necessidade da criança. É aquele tempo que a gente é uma ação Vai com acabar, lentidão. gente. Ai! Mas brigadão, Falta Gi. 8. Muito aprendizado, e eu acho que vale a pena a gente investir e continuar